espancamento, tortura, violência sexual. Da casa dos pais, o destino cruel nas mãos dos patrões na capital do Pará. Aos 11 anos de idade, Marielma de Jesus, filha de agricultores pobres, foi obrigada a trocar a escola pelo trabalho como empregada doméstica. Marielma chegou nessa rua na periferia de Belém cheia de sonhos que logo se transformaram em pesadelo. Veio do interior do estado para trabalhar como babá aqui na capital. Nunca frequentou uma escola, nunca poderia imaginar que lá dentro dessa casa perderia a infância e a própria vida. Marielma foi assassinada em novembro de 2005. De acordo com o laudo do IML, ela teve costelas quebradas, rins e pulmões perfurados, marcas de queimaduras por todo o corpo. A vizinhança nem imaginava as cenas de brutalidade vivenciadas pela menina dentro da casa onde trabalhava em Belém. Todo mundo aqui ficou surpreso, né? Porque ninguém, o que aconteceu não deixou rastro assim, de sinal, nem que ia acontecer, nem nada, né? Foi tudo na surdina. Para esta desembargadora, o caso Marielma é emblemático no Brasil e no mundo. Retrata a exploração sexual, física e da força de trabalho de uma criança. É traumatizante ver até que ponto chega a crueldade da exploração do trabalho de uma criança. Então, esse caso aí deveria e deve servir para cada um de nós buscar o engajamento nessa luta para combater o trabalho infantil, porque não é possível nós aceitarmos que crianças tenham o direito de brincar, de estudar, de conviver com outras crianças, com as suas famílias, enquanto outras estão sendo exploradas, vilipendiadas, no seu sagrado direito de viver. Roberta Sandrelli Rolim foi julgada e condenada a 33 anos de cadeia. Já fugiu do presídio 3 vezes, mas foi recapturada. O marido dela, Ronivaldo Guimarães, também foi condenado a 48 anos de prisão pelos crimes de tortura e homicídio qualificado. Ele está foragido. Segundo o IBGE, 58 mil crianças de 5 a 14 anos de idade estão em situação de trabalho infantil no Pará. A contratação de meninas como empregadas domésticas é uma prática comum na Amazônia. As meninas eram trazidas do interior para serem verdadeiras escravas, né, nas casas e para que muitas delas iniciassem os varões, né, na sexualidade, né? A pobreza parece que está encrudecendo e isso tem consequências violentas na vida dessas crianças. Dentro deste gabinete, no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, outro exemplo de superação. A mulher que hoje comanda a Comissão de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem no Estado, nunca brincou com uma boneca. Eu fui trabalhadora infantil. A grande diferença foi que a minha mãe, apesar de analfabeta, teve a sabedoria de nos colocar para estudar. E ela nos dizia que a única forma que nós teríamos para mudar aquela realidade da nossa vida era estudando. E como de fato foi. Mas o trabalho infantil, ele perpetua a pobreza. Tanto isso é verdade que está devidamente provado em estatística recente que somente 3% dos trabalhadores infantis conseguem reescrever a sua história, conseguem um lugar ao sol, diria assim. Dona Rosa Maria ficou fora dessas estatísticas. Longe das salas de aulas, o destino dela foi diferente. Aos 8 anos, trabalhou no campo para ajudar a família. Ainda criança, partiu em direção à cidade grande. Na função de babá, cuidou de 3 crianças. Hoje, ganha a vida como vendedora ambulante no Centro Comercial de Belém. Uma vida narrada pelo trabalho infantil. Uma vida sem sonhos. Algum dia já brincou com alguma boneca? Nunca. Sentar assim para brincar com aquele monte de boneca. Nunca tive esse tempo.
Hoje não faltam sonhos na vida de Osivaldo. Ele nasceu na Ilha do Marajó. Aos 8 anos, ajudava o pai a fazer farinha. A minha função era ajudar de torrar mesmo lá a farinha, no sítio lá, para conseguir um tipo de recurso para manter a alimentação, a vida financeira lá em casa. Do trabalho na infância, um passo para o mundo do crime. Fui começando a traficar, fui começando a dever para traficante, mas sempre tentando me limpar com eles para não acontecer nada de mal comigo, sabe? Osivaldo cumpre medidas socioeducativas. Agora quer reescrever a história dele. Participa de um projeto apoiado pelo Ministério Público do Trabalho na capital paraense. Quando eu escrevo a minha história como cidadão, ou como Ministério Público, ou como juiz, ou como policial, na sua história e como pessoa, a história não é mais sua, a história não é mais minha, a história é nossa. Por isso o nome conceito Nossa História, porque mostra o caráter de diálogo, o caráter de nós desenvolvermos solidariamente uma oportunidade de trabalho que garanta algo digno para as pessoas. Aqui os jovens encontram uma chance de recomeçar. Foi escrito com o objetivo de dar oportunidade para os jovens do sistema socioeducativo. São egressos, meninos que saem de lá e eles precisam de uma oportunidade para poder entrar no mercado de trabalho. Vou me dedicar cada dia mais no meu trabalho, como eu sempre me dedico, né? Conseguir alguma coisa para conseguir crescer na vida, né? Ajudar várias pessoas, assim como eu destruía lá atrás, eu posso ajudar as pessoas lá na frente. Passos lentos, fala mansa, sorriso tímido. Padre Bruno é um dos maiores símbolos de luta contra o trabalho infantil no país. Fundou na década de 1970 em Belém um movimento que garante a defesa dos direitos de jovens em situação de risco e exclusão social. Em 1983, o projeto passou a se chamar Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, o SEDEC Emaús, o primeiro do Brasil. Nós começamos em 70 propriamente, criando como iniciativa de um grupo de jovens, criando um restaurante do pequeno vendedor, um nome assim meio pomposo e tudo, não era um refeitório, era dignificante, porque os meninos pagavam 10 centavos, mas eram restaurantes. Já são 46 anos de trabalho e exemplo de força. Não podemos baixar a guarda. Ao longo do tempo, nós procuramos trazer à tona, trazer para o conhecimento público situações que estavam muito debaixo do tapete. Histórias de luta, histórias de vida, histórias de sonhos. No momento em que este sonho de eliminar o trabalho infantil for o sonho de toda a sociedade, nós vamos colocar o trabalho infantil apenas no livro de história, como um mal eliminado pela nossa geração. Este é o meu sonho. Eu ainda quero viver para ver.